Eu confesso para os irmãos uma coisa, que eu estou nervoso. De muito tempo já para cá, que eu não tenho o menor problema em falar em público. Acho que desde adolescente, talvez. Que eu não me empolgo, e no sentido também de não me trava falar para 5, 10, 50, 1.000 pessoas. Esse ambiente aqui, falando, com gente ouvindo, uns nem tanto, né? É um ambiente que para mim assim, é um tanto quanto natural. Mas eu confesso que hoje eu estou nervoso. Hoje eu estou bastante nervoso. Porque aquilo que eu creio que o Senhor me deu hoje para falar com os irmãos, eu acho que é de uma importância tão grande. E é desafiador. E eu confesso que eu não sei se eu estou pronto para dizer o que eu tenho para dizer hoje aqui. Mas eu espero que esteja. Ou eu espero que se eu não esteja pronto para dizer, mas os irmãos estejam prontos para ouvir. De modo que a gente se compreende assim mesmo. Amém? Eu penso sobre alguns temas para pregar. Eu penso sobre vários temas para pregar. Eu queria pregar sobre os 10 mandamentos. E falar do porquê de cada mandamento. Quais são as implicações do pelo sim ou do pelo não de cada mandamento. Qual era a importância de cada um deles. E aplicar na nossa vida. Eu fico pensando sobre isso. Eu já pensei em pregar aqui, fazer tipo uma série. Eu sei que os irmãos não iam aguentar. Fazer uma série de 7 domingos seguidos de cada uma das cartas do Apocalipse. Ia ser legal. Vocês não iam me aguentar me ouvir 7 domingos seguidos. Mas talvez fosse bacana. E uma das coisas que eu sempre pensei em pregar foi sobre os 7 pecados capitais. A gente, não sei o quanto que a gente fala nisso, né? A gente sempre fala a respeito do pecado, da consequência do pecado, da dor e o adoecimento do pecado, mas não necessariamente dos 7 pecados capitais. E hoje eu trouxe aqui um dos 7 pecados capitais para nós falarmos a respeito. Qual seria? A preguiça. Meia dúzia aí já cantou a bola. Preguiça. E hoje eu trouxe a preguiça para nós falarmos de preguiça. Definir o que é preguiça, o que parece preguiça e não é, e o que não é preguiça, o que não parece preguiça, mas é preguiça. A melhor definição não bíblica para preguiça que eu encontrei foi do Homer Simpson. Ele diz que a preguiça é a arte de descansar sem estar cansado. Então, antes de você se cansar, dá uma descansada. Essa é a preguiça. O que não é preguiça? Vamos falar assim sobre o que não é preguiça. Sabe aquele sábado que você resolve levantar meio-dia e que você fica na cama? Aquilo não é preguiça. Pode ser, mas não é. Depende do que você fez a semana inteira. Pode ser só descanso. E a diferença entre descanso e preguiça é quilométrica a distância. Entre descanso e preguiça. Ociosidade. Alguém sabe o que é ociosidade? Ócio. O ócio não é preguiça. Todo mundo fala assim, a pessoa ociosa. Bom, eu gostaria que todos aqui fossem ociosos. Porque ócio não é preguiça. A palavra ócio, ela surge na filosofia grega. E o ócio é você para de fazer o que está fazendo e dedica tempo para pensar. Então, estar ocioso é dedicar tempo para pensar em mim, pensar no meu ambiente, pensar na minha família, pensar no que eu estou fazendo. Será que o que eu estou fazendo é o certo? Ócio é parar de funcionar automaticamente e dedicar-se à meditação do que você está fazendo.
De modo que o ócio é saudável. Sabe aquela história de, não, aqui tem o ócio criativo. Todo ócio é criativo. Por quê? Porque ócio é parar de fazer o que se está fazendo e dedicar o cérebro à atividade. Então, ócio é bom. Poxa vida. Parece preguiça, mas não é. No meu trabalho, por exemplo, antes eu sou capista, faço capa de livro. Isso aí todo mundo já sabe, né? Mas antes de eu ir para o computador trabalhar, ou ir para a prancheta desenhar, ou pegar a máquina fotográfica, ou abrir software, eu paro e penso. Quem me vê de fora acha que eu não estou fazendo nada, mas eu estou pensando. Esse livro, ele é para um público X específico, é para mulheres entre 30 e 50 anos. E mulheres entre 30 e 50 anos, elas não gostam de cores escuras, tipo preto. Não, elas gostam de coisas mais suaves. Aí eu fico pensando, esse título, ele conversa bem com a mulher dos 30 e 50 anos, que é uma profissional liberal, então ela não é uma dona de casa comum. E aí, de repente, a hora que eu pego as minhas ferramentas e vou trabalhar, parece que eu faço rápido o que eu faço. Mas não é porque eu faço rápido o que eu faço. É porque antes de pôr a mão, eu parei e pensei. Então, quem me vê parado, às vezes, pensando, com a mão no queixo, rabiscando, acha que eu não estou fazendo nada, mas eu só parei para pensar. Se todo mundo fizesse um pouquinho disso, às vezes, evitava grandes desperdícios, não é verdade? Às vezes a gente faz sem parar para pensar. Ok. Eu vou seguir. Uma pessoa parada, uma pessoa em constante movimento, ela é preguiçosa? Existe o risco de uma pessoa atarefada ser preguiçosa? Sim, qual é o risco? Fazer e não pensar. Existe um processo nessa questão da preguiça que chama movimento sem deslocamento. Esse cara é um preguiçoso. O que se movimenta e não se desloca, ele é um preguiçoso. Sabe, eu vou explicar para vocês o que é movimento sem deslocamento. Já viram um cachorro correndo atrás do rabo? Ninguém pode dizer que o cachorro não está atarefado. Ele está. E ninguém pode dizer que ele não está em movimento, porque ele gira muito rápido, mas é um movimento sem deslocamento. Ele chega em algum lugar? Não, ele mal consegue pegar o rabo. O preguiçoso, por não parar para pensar, se atarefa demais, muitas vezes. E existe a preguiça como conceito de pecado, que é eu simplesmente não estou afim. Eu não quero. Vamos ajudar lá? Não. Vai lavar a louça? Eu lembro de uma vez que, para não querer ir na escola, eu deitei embaixo da cama. Eu levantei, 6 horas, pus o uniforme, e eu fico pensando, mas vai ser bobo assim lá longe, né? Levanta, põe o uniforme, deita debaixo da cama, se esconde e dorme. Eu fiquei no meu quarto até umas 11h30, até que eu percebi que, de repente, chegou a hora de fingir que eu estava chegando. Mas mãe e pai não se deixam enganar tão fácil assim, né? Já teve vezes assim de preguiça de ir para a escola, eu levantei, me troquei, peguei minha mochila, eu morava aqui no Belvedere, fui até o lago, entrei no zoológico, naquela época o zoológico estava aberto, você vê que faz tempo. Entrei no zoológico, deitei num banco e dormi. Eu fico pensando, já que já levantou, já que saiu de casa, poxa vida, né? Mas essas são as peripécias que um preguiçoso faz. O preguiçoso, ele acaba se cansando mais por não querer fazer o que tinha para fazer, ele acaba se esforçando para fazer qualquer coisa menos do que devia. E por que a preguiça é um pecado capital? Por que a preguiça é um pecado capital?
Sim. Para quem? Para o preguiçoso. Lembra do pastor Juvenal pregando aqui, quando ele disse, então, por exemplo, que o ódio era como um gotejar de absinto nas entranhas? Vocês lembram quando ele falou isso? Que o ódio é como um gotejar de absinto nas entranhas. E ele explicou aquela questão das sinapses neurais, que uma sinapse ela fica sendo feita e chega uma hora que ela se acumula e ela fecha um circuito. E aquilo que passava a acontecer como escolha passa a acontecer como condição. Lembra disso? Aquele rapaz que escolhe odiar, odiar, odiar. A hora que os neurônios dele fecham essa conexão, ele já não escolhe mais. Ele odeia por princípio cerebral. Se torna uma pessoa absolutamente amarga. O que acontece com o preguiçoso é a mesma coisa. O que acontece com o preguiçoso é a mesma coisa. E o que se desenvolve a partir daí é que antes a escolha do preguiçoso de deixar de fazer algumas coisas, buscando o seu prazer carnal, o seu descanso, a sua falta de dor de cabeça, aquilo se torna em um invólucro, uma prisão, um casulo que envolve o indivíduo. E esse indivíduo não consegue se libertar mais. E de repente, a preguiça que se manifestava como escolha de atitude, ela é assumida como princípio de construção de pensamento. Antes, no começo, a preguiça é simplesmente eu não quero ir. É porque você não quer levantar da cama. É porque você não quer ter que sair e caminhar. É porque você não quer abrir um livro e ter que estudar. E daqui a pouco isso se introjeta no indivíduo de tal forma que altera as sinapses, altera a forma dele pensar. E daqui a pouco, aquele que era o utilizador da preguiça como artifício, se torna vítima, se torna prisioneiro de uma cadeia de preguiça da qual ele não se liberta mais. E aí eu falei que hoje era um pouco difícil, queridos. Tenham paciência comigo. E aí quando esse indivíduo se depara com a vida como ela é, ele se torna uma pessoa sem esperança, sem paixão, sem decisão. Eu queria que os irmãos abrissem Eclesiastes. E aqui eu queria colocar um paralelo. Eclesiastes é difícil de achar, né, queridos? Então, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Amém? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas e todos os dias da tua vida inútil. E todos os dias da tua vida inútil,
os quais Deus te deu debaixo do sol, e todos os dias da tua vida inútil. Porque essa é a tua porção nessa vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, na sua morte, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que os rápidos nem sempre vencem as corridas, os fortes nem sempre vencem as batalhas, os sábios nem sempre têm o que comer, e os prudentes e os cultos nem sempre têm as riquezas, e nem os entendidos recebem favor. Mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não sabe do seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Existe um pensamento na cultura evangélica que diz assim, que você está com o texto aberto aí? Então me empresta essa Bíblia, que ela tem uma tradução melhor do que a que eu usei ali. Tem um pensamento dentro da cultura evangélica que ensina que Deus tem um propósito para todas as coisas. Que Deus tem um plano em todas as coisas. E isso costuma ser animador, mas eu penso que isso nem sempre costuma ser verdade. Lembra do que o Salomão escreve aqui? Ele disse assim: da sua vida, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Percebi que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, e os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que cai inesperadamente sobre eles. Esse texto aqui, ele desmente toda aquela propaganda de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse texto está dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e às vezes você vai ser atingido. Alguém na sua casa uma hora vai morrer. Mas eu sirvo a Deus. O porquê é que Deus permitiu que eu tivesse um câncer? Ou o que é que Deus quer me ensinar com esse câncer? Às vezes Deus não tem nada a ver com isso não. Foi uma desgraça que se abateu sobre a sua casa. Jesus é muito claro quando ele diz que as tempestades cairão sobre a casa do ímpio e sobre a casa do justo, sobre a casa do tolo e da casa do sábio. As tempestades virão, e elas vêm. E muito claro aqui, se eu perguntar, a maioria das pessoas podem contar uma tempestade pela qual passaram, e que quando passaram questionaram a Deus: por que, Senhor, isso comigo? Por que um desemprego logo agora, que eu preciso tanto? Por que uma enfermidade dessas?
na minha família. Por quê? O que é que o Senhor quer com isso? E de repente Deus não quer nada. Como que não? Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na humanidade, queridos. Deus tem um plano na humanidade. E esse plano se desenha ao meu redor, se desenha em mim também. Mas por causa do livre-arbítrio dado de Deus aos homens, existem coisas na nossa vida. Que Deus permite? Não, Ele não controla, simplesmente elas acontecem. A vida é assim. Ou vocês vão me dizer que Deus tinha um plano e derrubar o Air France e matar 200 pessoas? Não. Por que morreram aquele pessoal lá na Ásia, quando deu o tsunami, 300 mil mortes? Não, Deus tem um plano, Deus tem... A palavra de Deus diz que as tempestades vêm, e dia das desgraças vem. Deus pode nos livrar delas, isso sim. Eu creio que Deus pode nos livrar, e se é que já não nos tem livrado de coisas que nós nem percebemos. Mas o que eu quero dizer, gente, é que o dia mau chega. E por que ele chega? Porque a vida é assim mesmo. E quando o escritor de Eclesiastes escreve essas palavras, foi quando ele deixou de olhar para a vida com aquele olhar romântico, que enxerga a unção de Deus nas flores do campo. Não, ele simplesmente começou a olhar para a vida da forma que ele interpretou que ela fosse. Em algum momento ele chegou numa conclusão: coisas ruins acontecem. Eu posso ser o melhor profissional, mas nem sempre o corredor mais rápido ganha a corrida. Eu posso ser o mais inteligente, o mais sábio, e gerir as minhas economias com todo cuidado, mas uma tragédia acontece e o meu nome vai sujo. Eu posso ser o motorista mais cuidadoso, mais cauteloso, mas bem naquele dia, um homem bêbado cruzava com o seu carro a alta velocidade, o sinal vermelho. Se chocou contra o meu carro. Na vida coisas acontecem. E se nós formos ficarmos esperando de Deus um porquê, um o quê, vai se estabelecer uma frustração enorme. A filosofia por si mesma, ela é pessimista, né? Ela é pessimista. E eu ouvi um filósofo dizendo que a vida é medíocre. E você sabe que, parando para pensar, a vida é medíocre. Você sabia que se você respirar pelo buraco errado, você morre? É sério. Gente, um mosquitinho que não pesa 1 grama está matando gente em hospital. É o que está dentro dele. Gente, um vírusinho dentro de um mosquito está matando gente em hospital. Imagina se fosse o tamanho de uma abelha, matava já a família inteira. Gente, a vida é linda, a vida é maravilhosa, mas ela tem o seu lado medíocre, ela tem o seu lado frágil. Você sabe o que é o câncer? O câncer é quando uma célula... o seu corpo tem bilhões de células. Câncer é quando uma célula acorda mal-humorada e decide que não quer ser você. Sou uma célula do pastor Neto, quer saber? Cansei de ser o pastor Neto. Decidi me transmutar em outra coisa. E aquela célula, uma única célula, vai se multiplicando 2, em 3, em 5, e muitas. E de repente tem um corpo estranho que está destruindo o seu corpo. E o pior, é autoimune. O que é autoimune? O seu corpo não combate aquilo. A vida tem o seu lado medíocre. A vida tem o seu lado pequeno. A vida tem o seu lado sem sentido. É o que o escritor de Eclesiastes diz.
Essa vida sem sentido. Não estou querendo pôr vocês para baixo, não. Acidentes acontecem. Do nada, a gente estava trabalhando. O pai de uma amiga minha resolveu levar o netinho para nadar no Clube Saião. Ele e o netinho de 5 anos, idade do João. Levou o netinho para nadar no Clube Saião. Ele, naquele calor do verão. De repente, a Priscila, minha colega de trabalho, sai correndo do trabalho. O que aconteceu? Estava o avô e o neto brincando na piscina. O avô teve uma parada cardíaca, morreu na frente do neto de 5 anos. Acontece. E quantos de nós já não tivemos histórias de perdas, algumas assim, com esse susto, outras com um caminhar dramático, em que você vê uma pessoa definhando, e de repente você vai procurar, Senhor, por quê? E não tem porquê. A vida às vezes se manifesta assim. A vida às vezes se configura assim. O dia mau vem, a tempestade vem, e todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas. Nem sempre o corredor mais veloz vence a corrida. Nem sempre o homem mais preparado assume o cargo, nem sempre. Assim é a vida. E por que eu estou dizendo isso, se eu comecei a falar sobre preguiça e de repente eu entrei nessa história? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando um preguiçoso se depara com esse mundo, quando um preguiçoso se depara com essa realidade, que tem coisas na vida que ele não vai entender, que tem momentos da vida dele que ele não vai compreender, que tem dores pela qual ele vai passar, que ele não suporta e não entende. Quando esse cara se depara com essa realidade, ele surta. Ele surta, e aquilo que era comportamental, escolho não quero, escolho não me envolvo, escolho não vou levantar, não vou desligar a televisão, escolho não fazer a lição de casa. Quando esse cara se depara em algum momento com um fragmento da vida dele, que se apresenta para ele, sem o menor sentido, ele assume, introjetadamente, que não há esperança. Então, aquilo que era antes não quero, se transforma num para quê? Me esforçar mais? Para quê? Estudar? Para quê? Me esforçar para ser melhor no emprego em que ninguém reconhece os meus esforços? Em que eu me esforcei durante tantos anos para ser um excelente profissional, e ano após ano um chefe martela na minha cabeça, não tem o menor reconhecimento. Para que eu vou me esforçar mais? Quer saber? Vou deixar como está, para ver como é que fica. E essa é a atitude do preguiçoso, que antes era comportamental e agora se introjeta como uma estrutura de pensamento. Ele não se liberta mais dela. Como? Entra num deserto. A mãe de família, que durante muito tempo ora pelo seu marido, pelos seus filhos. Uma catástrofe na família acontece, alguém adoecido, alguém falece, ou ela percebe que o marido e o filho não têm jeito mesmo, em algum momento ela se depara com a realidade dura, cruel, que a vida configura na frente dela, e ela diz: para quê? Para que continuar orando? Para que continuar evangelizando o meu filho? Para que continuar? Para quê? Para que se não tem esperança? Isso acontece quando aquilo que era um pecadinho desenvolve para uma doença. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que era um pecadinho se desenvolve para uma doença.
E antes um pecador, agora vítima e prisioneiro do seu pecado. Isso se desenvolve no pastor, que porque não parou para pensar, se jogou no ministério, achando que tinha que fazer tudo, achando que tinha que buscar todo mundo, achando que tinha que orar e visitar todo mundo, dia após dia, e que tinha que ensinar a Bíblia para todo mundo, achando que tinha que cuidar de todo mundo, e se desgastou, e se desgastou, e se desgastou, e de repente ele percebe que a coisa não vai, e aí uma hora ele para e fala: cansei, cansei dessa igreja, não quero mais. Quando esse nível acontece, pode chegar qualquer um oferecendo ajuda, a coisa não vai. Isso pode se manifestar dos ministérios da igreja, no louvor. Cansei desse pessoal. Sabe o que acontece com a pessoa nesse estado? Ela entra em torpor. Ela se anestesia como defesa e passa a não se afetar mais. Isso acontece com quem se decepciona também. Confiei naquela pessoa, confiei no meu marido, confiei na minha esposa, confiei no namorado, confiei no pastor. Eu devia ter parado para pensar antes, mas eu não parei. Eu devia ter tomado as minhas decisões, mas não tomei. Fui tudo na onda dele. Olha onde eu parei. Olha como eu estou sofrendo. Quer saber? Eu não quero mais. Prostração, letargia, apatia, indolência, tédio, abandono espiritual. A vida espiritual do sujeito vai para o buraco, nem um foguete. Uma condição de desânimo espiritual. O cara decide de buscar todas as coisas. Ele passa a assistir a vida acontecer. Não adianta mais, está introjetado nele aqui. Aqui, ó. Está introjetado. De repente você vai ver um cara que abandonou-se, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Abandonou-se. Orar. Ler um livro. Fazer uma pesquisa. Pensar em fazer um curso. Se comprometer com algum projeto na igreja. Por quê? Porque o cara está doente. Sabe um outro sintoma desse adoecimento? É o sonhador. Se você... Eu vou só ler para vocês assim. Provérbios 13:4, não precisa abrir, eu vou só ler. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja. A alma do preguiçoso deseja, mas coisa nenhuma alcança. Essa pessoa está tão introjetada do não, do para mim acabou, mas ela fica pensando assim: se eu orasse mais, se eu entendesse mais a Bíblia, se eu tivesse feito aquele curso de inglês anos atrás que eu queria ter feito, se eu tivesse de fato decidido emagrecer de verdade. Vocês acham que eu não passo isso? Eu passo. Vira um ano, eu lembro que a promessa do ano anterior falhou, e eu me vejo um personagem assim, que diz assim: minha alma anseia, mas o que você executou? Nada. Porque a preguiça em você já não está mais como pecado, ela está como doença. É um adoecimento da alma. Já não é uma simples condição de falar: Senhor, eu me arrependo pelo meu pecado. Já não é mais uma simples condição disso. É necessário uma
cura, um refazimento daqueles que se abandonaram e já não conseguem mais executar. Eu penso, eu quero fazer. Eu penso que eu quero fazer uma viagem, não vou. Vai viver a vida inteira sonhando em ter um negócio próprio. Vai viver a vida inteira sonhando em fazer a faculdade. Vai viver a vida inteira sonhando em tocar um instrumento musical. Vai viver a vida inteira sonhando que poderia se tornar um pregador da palavra. Vai viver a vida inteira sonhando que poderia ser um ministro do evangelho. Vai viver a vida inteira sonhando que gostaria de estar no lugar onde as coisas fizessem sentido. Mas isso não vai acontecer enquanto a sua alma estiver adoecida. Da mesma forma como um vírus incubado brota diante de um choque térmico e causa gripes, resfriados, pneumonias. Da mesma forma o pecado da preguiça incubado em choque com um mundo que te diz não, provoca essa doença do autoabandono, essa doença do para mim não dá mais. E sabe uma coisa que acontece em detrimento de tudo isso? É que nós assumimos uma posição de autodefesa, porque a gente sabe que a gente não está certo. E quando alguém te fala assim, e por que largou o curso que estava fazendo? Não, para mim não está dando mais. Não dá certo, né? Querido, teve o culto de jovens, você não veio. Não, é porque assim, eu estava ocupado, eu precisava resolver umas coisas. É sempre Estava conversando antes do culto com o Nino. Se você precisar se justificar demais, é porque está errado. Porque aquilo que é certo é luz. Você não precisa, a verdade não precisa de justificações. A verdade, ela simplesmente o é. Mas quando nós temos a necessidade de apresentar uma justificação, significa que nós estamos errados. Porque quando alguém vê o certo, todo mundo sabe o que é o certo. Estão entendendo? O preguiçoso deseja e não realiza. Vai viver a vida desejando viver a vida que jamais viverá. Porque não se dispõe a fazer o que precisa. Eu já estou terminando. E nós vivemos um tempo, gente, em que falta muita coisa. Falta muita coisa. Mas se tem uma coisa que tem faltado nesses dias é paixão. Falta paixão nas pessoas. Não é paixão pelo namorado, pela namorada. Às vezes falta também. Mas falta paixão pelo que se faz. Falta paixão pelo que se é. Não é aquela busca tola, porque é tola. Busca da realização. Ela é tola. Ela é tola porque ela é um buraco sem fundo. Ela vai te puxando, te puxando. A busca pela realização, ela vai te puxando e você jamais estará realizado. Quem vive a busca pela realização, quando chega onde quer, percebe que teve alguém que chegou mais ainda. Aí ele fala, perdi essa, tá vendo? A busca pela realização não, mas falta paixão pelo que se faz. Falta paixão pelo seu trabalho. Falta paixão por ser pai de família. Falta paixão por ser esposa. Falta paixão por ser marido. Falta paixão pela obediência. Falta paixão pelo caráter de Cristo. Falta paixão pelo louvor a Deus. Falta paixão pelo próprio Deus. Falta paixão pela igreja de Cristo sobre a terra. Falta paixão pela pregação da palavra. Falta paixão pela oração. Falta paixão pelo trabalho voluntário sem remuneração. Falta paixão pela ajuda ao próximo. Falta paixão pelo doar, os simples atos
de doar financeiramente, doar recursos intelectuais, doar força braçal para aquele que precisa. Falta paixão. Hoje o que se faz é por desencargo de consciência. O pastor Neto falou aqui na última vez que pregou a respeito da igreja. Se faz 2 cultos na semana, o pessoal já acha que está demais. Falta paixão pela comunhão com os irmãos. Falta paixão pela assembleia daqueles que se reúnem para adorar a Deus. Falta paixão pela leitura. Falta paixão pela conversa inteligente. Falta paixão pela palavra de Deus. É incrível perceber o quanto de 2 meses para cá o número de pessoas no seminário bíblico diminuiu. É triste perceber que as pessoas perderam o interesse pela palavra de Deus. Eu estou falando dos que vinham e os que nunca vieram. O quanto é que nós julgamos desnecessariamente conhecer a palavra de Deus? Decido, não vou. E eu sei que se eu andar perguntando por que você não vem no seminário, eu vou ouvir um monte de Falta paixão. Eu não estou dizendo que é uma questão de caráter, eu estou dizendo que é uma questão de doença. Eu estou dizendo que é uma questão de enfermidade emocional, enfermidade espiritual, que nos impede de avançar em qualquer área da vida. Chega um ponto que você, profissional de 15 anos na mesma área, acha que não precisa aprender mais nada. Acha que não precisa ouvir uma informação nova. Acha que não precisa fazer um curso de atualização. Afinal, eu já faço o que eu faço há 15 anos. Não preciso aprender mais nada. Quem diz que não precisa aprender mais nada, já está morrendo. Tem uma pregação que eu faço que é necessariamente sobre a vida abundante. Eu preguei ela em uns 3 lugares já. Chama Os Quase Vivos. Quem lembra disso? Os quase vivos, nessa pregação, eu digo assim, que quem quase morreu, está vivo. Mas quem quase viveu, está morto. E nessa mensagem, eu falo do cristão que tem todas as oportunidades de experimentar vida abundante em Cristo e não experimenta. Quase viveu, está morto. E para esses, infelizmente, o Senhor Jesus há de dizer assim, olha, eu não vos conheço. A vida está proposta e vocês não viveram. E eu temo em dizer que para essa mensagem de hoje, a respeito desse adoecimento da alma, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tem gente que vive morrendo. E uma pessoa nesse estado vive morrendo. Para mim acabou. Eu tenho 50 anos, acho que eu vou pisar numa faculdade de novo. Eu tenho 40 anos, acho que eu vou fazer curso. Eu tenho 30 anos, isso não é mais para mim não. Para mim já deu. O que é que você desenvolve na sua existência? Tem gente que vive morrendo. Por que não aprender mais da palavra de Deus no seminário? Não, é que para mim não dá, não vê importância, vive morrendo, isso não é importante para você. Por que nenhum pai vem no culto de jovens? Porque não se importa. Não sabe o que o filho ouve aqui. Aí eu sei que o mimimi se levanta. E daqui a pouco vão falar assim, mas você quer que a gente mais velho fique vindo em culto de jovens? Culto de jovem é para jovem. Mas vir de vez em quando para saber o que seu filho está escutando, eu acho que é um bom conselho, não é não? Já parou para pensar que eu posso estar dizendo qualquer bobagem para os seus filhos e eles estarem aprendendo isso? Mas a gente confia em você. Maldito homem confia no homem. Vem jogar versículo não, que eu jogo também.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que não você mais velho vir participar do culto de jovens? Por que não? Para você, mulher que não vem na quinta-feira, porque já definiu que não vem por que não vem? Esses dias conversando com um jovem, 26 anos, me disse: César, eu não tenho ânimo para nada, não consigo. Eu não estou afim. Eu liguei para ele e falei: vem na igreja hoje. Ele falou assim: eu não estou afim não. Eu falei: eu sei, é por isso que eu estou ligando para você. Ele falou: né, mas hoje eu vou ficar por aqui. Eu falei: então, vem na igreja hoje. Ele falou assim: não, hoje eu vou ficar por aqui. Eu peguei e falei: brother, eu vou aí te buscar. Aí ele falou: tá bom. Fui buscar, ele veio. Fez bem para ele, seguiu vindo. Quando a gente é criança, a gente diz não quero para os nossos pais, o que acontece? O que acontece? Cheguei hoje na igreja e falei assim: João, vai lá trocar para a gente ir para a igreja. Ele falou: que igreja, o quê? Não quero ir na igreja hoje não. Falou desse jeito. Olhei para ele e falei: vai trocar e vamos na igreja. Ele: pai, vai, moleque. Trocou e veio. Quando a gente cresce, a gente deixa a preguiça tomar conta. A gente deixa. E aí a gente passa a cumprir as coisas por desencargo de consciência. Não é, a paixão foi embora. Quer saber? Eu vou hoje no culto, porque eu já não fui a semana passada, e aí vai ficar chato. Não tem paixão. Desencargo de consciência. E sabe, o pastor veio essa semana em casa visitar a gente, perguntou por que a gente está distante. Vamos voltar. Cadê a paixão, querido? Depois dessa, acho que eu vou vir um dia no seminário bíblico para ver como é que é. Por desencargo de consciência, faz isso não. Em nome de Jesus, quando eu disser o que eu tenho para dizer para a gente encerrar, eu espero que de fato nós sejamos aqui todos libertos desse adoecimento e passamos a fazer o que temos que fazer com paixão e não por desencargo de consciência. E não para cumprir fichinha de compromissos na semana. E terminando, eu queria falar para vocês que se você está morrendo antes de morrer, porque existe gente que vive morrendo, mas você já conheceu gente que morreu vivendo? Porque existe gente que vive morrendo, mas existe gente que morreu vivendo. Já conheceu gente assim? Já ou não, gente? Sabe qual é a pessoa que morre vivendo? É a pessoa que tem 90 anos e ela é produtiva. Ela faz o que tem que fazer. A mãe de Geraldo, coitada. Ela até liga para ele e chora, porque as irmãs não deixam ela ir caminhar e ir sozinha para a igreja. Tem 94 anos. Quer ir a pé sozinha na chuva para a igreja. Uma pessoa que, o dia que morrer, vai morrer vivendo. Vai morrer produzindo. Vai morrer de pé. Não, de pé não. Mas vai morrer com a atitude de quem viveu a vida. E perceber uma pessoa idosa que vive mais do que um jovem que morre enquanto caminha. Não dá desespero olhar para adolescente? Não dá desespero olhar para adolescente? Naquela fase dos 14 anos, me dá desespero de olhar. Eles estão morrendo o dia inteiro. Você não pode pedir nada para eles, que é tudo: mãe. Pai. E não faz, vive morrendo. E nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão amadurecendo tarde demais. E nós temos homens e mulheres com 30, 35 anos com essa mesma atitude ainda hoje. Assim, terminando aqui, de novo.
E o que acontece com essas pessoas? Sabe, eu não estou dizendo que é uma questão de caráter, não. Eu estou dizendo que é uma questão de adoecimento. Essas pessoas, elas se levantam, elas olham para a vida e dizem, para que eu vou fazer isso? Para quê? A vida se mostrou cruel para mim. Para que eu vou fazer isso? O pastor que se frustra com a igreja diz, para que eu vou continuar ensinando? Para que eu vou continuar exortando? Para que eu vou continuar insistindo? A mãe de família olha para os filhos, olha para o marido, que ela acha que não tem jeito, e diz, para que eu vou continuar orando? Você, como profissional não reconhecido no seu trabalho, você vai se perguntar, para que eu vou continuar me esforçando para ser melhor? Líder de ministério aqui na igreja, percebe que o pessoal dá problema, o pessoal nos compromete. Você propõe o negócio, o pessoal não vem, não ajuda, não ensaia em casa, não estuda o texto do teatro, nem ouviu a música que vai cantar no domingo. E de repente o líder do louvor, o líder do teatro está assim, para que eu vou continuar? Para que eu vou sonhar com esse povo? O pessoal nas células, que vai e se prepara e fica pensando, e vai na célula, ninguém vai, quando vai só gente reclamando, e de repente nada está bom, e de repente você se desloca da sua casa, vai buscar 15 pessoas para ir na célula, e de repente você, querido de célula, para e pensa, as favas, isso tudo, para que eu vou continuar? É nesse momento que o adoecimento se estabelece. E a esperança vai embora. A paixão vai embora. A alegria de fazer aquilo que se propôs vai embora. E quando você ainda é valente e teimoso para continuar, o faz por desencargo de consciência. Os irmãos me entenderam o que eu estou dizendo? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui, além de mim, tem passado por isso? Eu vou levantar minha mão para te encorajar, porque eu tenho passado por isso. Mais alguém tem passado por isso? Amém. Sabe qual que é o antídoto? Sabe qual é o antídoto? Existe um antídoto. O antídoto para esse adoecimento na alma é trabalho. O antídoto nesse adoecimento na alma é trabalho. Eu não estou falando do emprego. Eu não estou falando da tarefa. Eu estou falando da disposição. Sabe, você que foi chamado para ser pregador um dia e acha que carregava a palavra de Deus e queria se tornar um pregador, em algum momento se deparou com esse adoecimento, essa barreira que disse para você que para você não dava mais, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Pregar. Você que lidera ministério na igreja, louvor e teatro, e um dia se deparou com essa condição, eu cansei de insistir, eu cansei de ajudar, eu cansei de motivar. Sabe o que tem que fazer? Continuar. Porque o único antídoto para esse adoecimento na alma é levantar e continuar, e insistir, e mais uma vez, e tenta de novo, uma primeira, uma segunda, não está dando certo, se reinventa, se desfaz e se refaz, e continua, e tenta mais uma vez, e não está dando certo o jeito que eu estou falando, as pessoas não estão entendendo, eu vou falar de outro jeito, eu vou usar o data show, eu vou trazer, como é aquele negócio de colar os bichinhos assim? Flanelógrafo, vou fazer, vou me reinventar. Para você não ter que daqui a pouco ficar pensando assim, eu lembro de 15 anos atrás, quando eu fazia, quando eu servia na igreja, quando eu ajudava, eu gostava tanto de estudar aquele curso que eu estava fazendo, eu gostava tanto de aprender inglês, eu gostava tanto, cara, eu li um livro por semana, e hoje, o que é que você faz? Eu estou deixando a vida aí, eu estou deixando a vida seguir sozinha,
Não. Não. Nós precisamos ser um povo saudável. Essa doença tem que ir embora. Essa doença tem que ir embora. E como é que essa doença vai embora? Essa doença vai embora quando você diz assim: eu estou à disposição para fazer alguma coisa. Essa doença vai embora quando você para de olhar para aquilo que te barrou. Mas César, você não sabe. Eu fui traído, ok. O único modo de vencer isso é parar de olhar para isso. Gente, o apóstolo Paulo dizendo: não julgo que tenha alcançado, mas eu deixo as coisas que ficam para trás. E eu sigo na direção do alvo. Não dá para ficar parado mais. César, um dia Deus me chamou. Um dia Deus me deu uma mensagem. Um dia Deus me deu um chamado. O que é que você está fazendo com ele? Estou deixando correr. Não faz isso, não. Eu queria fazer um convite aqui, que se colocasse de pé, para nós orarmos. Vou dar a pausa dramática de novo, né? Eu queria que se colocasse de pé as pessoas para nós orarmos, tá? E que essas pessoas se coloquem de pé, se entendendo de um modo, é o modo que eu vou dizer agora. É assim. Eu tinha desistido. Eu tinha desistido. Da minha profissão, dos meus estudos, da minha capacidade intelectual, da minha família, do meu trabalho, do ministério, da igreja, qualquer área, a área da sua vida. Quem sabe dela é você, não sou eu. E você vai ficar de pé na seguinte atitude, quem quiser. Eu tinha desistido. Para mim não dá mais, para mim não dava mais. Mas essa noite eu me decido levantar, sacudir a poeira, me comprometer, porque para mim ainda não acabou. Eu posso não enxergar a esperança, mas ainda não acabou. Eu ainda posso ser útil. Eu ainda posso ser muito útil. Quer saber? Para mim não acabou. Eu me coloco de pé à disposição de Deus, à disposição do meu trabalho, à disposição do ambiente onde eu estiver. Eu serei útil. Para mim não acabou. E em nome de Jesus, aquilo que em mim estava morto, ressuscita. Estão entendendo? Então, se você quiser se colocar de pé agora, faça pensando assim. E nós vamos orar nesse sentido. Em nome de Jesus. Então, fica à vontade.